Boa noite, galera. Todo mundo aí, sejam muito bem-vindos ao Sintonize Mãe. Hoje, como convidada, nossa amiga aí, especialíssima, Tati Araújo. E vou deixar ela se apresentar para quem não conhece. Para quem não me conhece, sou Rafaele e estou muito feliz que vocês estão aqui conosco nesta noite. E aí, Tati, seja bem-vinda, minha querida, mais uma vez, hein? Exato. Boa noite, pessoal. Eu sou Tati, né, Araújo, é, mãe, empreendedora, e agora ingressando, né, nessa área da sexualidade, já tenho como consultora em saúde e educação sexual, e agora estudando um pouco mais, né, a área para tirar o título de sexóloga, né? E cada dia mais eu é, fico com gratidão, né, em estar estudando essa área da sexualidade, que é uma área muito linda, fantástica, né, e que está me trazendo resultados tanto para a minha vida pessoal como para a minha vida profissional, né? Então, me fez realmente é, entrar no meu eu interior, né? Para poder trabalhar com essa área, a gente também tem que nos conhecer primeiro para a gente poder estar ajudando, né? E apoiando as pessoas. E vocês estão aí no perfil da Intimize, que é o perfil onde eu trabalho com vendas de produtos sexuais e sensuais e com lingerie, né? E eu estou muito feliz em estar aqui novamente com a Rafa no Sintonize, que também tem um projeto lindo aí, né? Que trabalhando trazendo conteúdos, né? E conhecimentos importantes para as mães, para os pais em geral e para o ser humano, né? Então, é isso. Eu acho que a gente pode iniciar a live, Rafa, perguntando, né? E aí as pessoas no final vão se questionar e, se quiser responder, sobre na sexualidade, por quê e para quê, né? Então, eu acho que vale a pena a gente também parar um pouco e fazer essa pergunta, né, interior para a gente, sexualidade, por quê e para quê, né? Porque a sexualidade, como eu já falei, ela trabalha, né, engloba, né, o seu eu, sua personalidade, né? Trabalha com a sua energia, né? A questão do toque, dos seus pensamentos, do seu sentir. Então, a sexualidade, ela está em nossa vida desde quando a gente é gerado, né? Então, e a gente tem acha, até eu, antes de iniciar os estudos nessa área, a gente associa sempre a sexualidade ao sexo, né? Então, assim, e sexo não, é direcionado para o órgão genital, né? A questão do órgão em si, né? Então, a vida sexual, não, a vida sexual é a sexualidade em si, né? E aí, Freud, né, que veio estudar, né, naquela época, ele foi até taxado como louco, quando ele falava que uma criança ela tem uma vida sexual, né? Ativa de quando é pequeno. E aí ele começou a estudar a fase do desenvolvimento humano, né? Que vai desde quando você é bebê e até a sua velhice, né? Até quando você, né, morre. Então, e aí ele trabalhou muito, foi até a parte da adolescência, né? Ele estudou muito essa área. E aí quando a gente está, né, amamentando um filho, aí eu pergunto a vocês, será que ali a gente não está trabalhando com a sexualidade?
Porque não é questão só de receber o leite materno, mas ali o filho ele está em contato com você, é o toque, é o olhar, é o seu cheiro, né? É o sentir, né? E isso aí tudo é sexualidade, né? E aí você vai passando, vai gradativamente vai crescendo e vai modificando as fases, mas e você tem que ter cuidado, né? A gente mãe e a gente pai, as pessoas mais adultas têm que ter cuidado com o que a gente, né? Como tratar realmente essa questão com a criança, né? E porque as crianças, elas não, a gente acha que o pensamento da criança é igual ao adulto. Até uma pergunta que a criança faz, ela Sim. está fazendo no pensamento dela, e a gente, nossa cabeça que tem neuras e traz coisas, né, de do nosso dia a dia, mas a criança, às vezes, quando me pergunta onde eu nasci, nasci no hospital. Ela não quer saber como ela foi criada, como ela foi gerada, qual foi o momento, não. Então, assim, a gente tem que saber o tamanho da pergunta que a criança faz e observar, entender, para depois você responder, né? Uhum. Então, assim, quando a gente fala em sexualidade, Rafa, a gente fala de corpo. Corpo igual a matriz, né? O que é a matriz da sexualidade? Matriz, o nome já diz, né? Matriz é o útero, né? É quando se inicia, é o lugar onde se inicia tudo, onde gera, onde se cria, né? Então, corpo é igual a matriz da sexualidade. Então, o corpo em si da gente, né? O toque, os cinco sentidos, isso tem muito a ver com a sexualidade, né? Então, assim, aí uma outra coisa que sempre a gente sempre pergunta assim, alguns, alguns adultos, algumas pessoas chegam para você, meu libido tá baixo. O que é que eu faço para aumentar meu desejo sexual, né? Aí você para, quando você começa a estudar, você vai entender o que é a libido, né? E não o libido, é a libido. A libido Sim. é energia, né? É uma energia vital, é o desejo de viver, né? O que vai te impulsionar a alegria, né? A alegria de emanar aquele sentimento. Então, eu não, se você, assim, o que é, aí dentro dos desejos tem um desejo sexual, mas a gente precisa entender que a libido é uma energia, é a energia nossa. Então, a criança quando nasce, desde quando é gerada, quando ela nasce, ela já existe, já tem a libido, já tem a energia, né? Então, assim, e o primeiro contato que a criança tem, né, é com a boca, né? Então, ali é uma zona erógena, né? E o que é zona erógena? A gente sempre, quando é adulto, quando a gente fala, zona erógena, a gente remete o quê? As partes genitais, entendeu? Mas zona erógena, não. Zona erógena é erógena. Eros, amor, e gênero, origem. Então, zona erógena é a origem do amor, que remete à vida sexual, à sexualidade. Então, quando a gente fala, a primeira zona erógena do nosso corpo, de contato que no nascimento que a criança tem, é a boca. Então, tem a fase oral, onde Freud é, começou, né, seus estudos, que é a fase oral, onde a criança tem o contato, todo o contato da criança no início é através do 0 a 2 anos, é através da boca. Então, por ali ela tá desenvolvendo sua sexualidade e entendendo o mundo. E aí depois passa por uma fase que é a fase anal, que é onde ela começa a perceber os seus esfíncteres, que é a vontade de fazer xixi, a vontade de fazer cocô. Então, ali a gente tem que ter bastante cuidado, porque a gente estuda a sexualidade, a gente aprende que naquele momento ali, se a gente recrimina, ou a gente tem muita questão com a higiene corporal da criança, lá na frente, a criança ela pode ser bem perfeccionista. Uma criança perfeccionista pode ter
pode ter tido alguma coisa, né, devido como ela foi tratada naquele momento da fase oral. Então, é bem interessante quando a gente começa a associar uma coisa com outra e a gente começa a perceber que tem muita coisa, nós, como a gente adulta, que a gente traz da infância e que remete, né, nessa questão da sexualidade em si. Então, é um assunto assim gigantesco, né? É um assunto que você acha que você sabe tudo, ou que você sabe, né, entendia um pouco, mas aí você começa a desmistificar, como é? Você começa a se questionar e a perceber que tem muita coisa que você achava que você sabia e você, sabe, não sabia. Então, por quê? Porque alguns mitos, algumas coisas foram trazidas e foram colocadas na sociedade. Eu não estou te Interessante. escutando, Rafa. Tá me ouvindo agora? Tô. Você falou isso aí, dois pontos que eu queria colocar, né? Você falou essa questão aí dessa colocação, e eu lembrei de crenças também, né? Porque a gente vai aprendendo o que os pais da gente vai passando, o que a gente aprende, né? E aí, muitas vezes, né, essa questão das crenças está ligada a certos conceitos, a certos tabus que passam para a gente vai passando para os nossos filhos também. O outro ponto que eu queria falar aí antes de você continuar também, você falou dessa questão dos pais com os filhos, né? Desse cuidado que tem que ter, né? De estar levando de uma forma bem natural possível e estar explicando de uma forma que a criança entenda, mas não precisa a gente se aprofundar muito. Eu tenho lido algumas coisas a respeito, até depois que eu te conheci, eu tenho aprendido algumas coisas, né? Porque a gente vai fuçando, vai, meu Deus, isso aqui eu não sabia que era assim. Porque sexualidade, hoje eu vejo que deveria ter na educação, sabe? Algo assim, que deveria ter, porque assim, os pais não sabem lidar com a educação sexual para explicar para os filhos, para muitas coisas essa questão mesmo, como você falou, né? Que a gente estava falando aí dos tabus, das crenças. Quando eu vim falar sobre sexualidade, eu já estava adulta, eu não falava de sexualidade, sobre sexualidade, nada, nada. Eu falo, como você falou aí, né, do nosso eu, né, da gente, e de você se descobrir, sobre nudez, sobre tudo. Então, a gente não trata disso, até por conta da relação que nossos pais tinham também com os próprios pais deles, e aí vai, né? Então, eu vejo que hoje esse tema é um tema bastante interessante. E se depois você topar, a gente vai trazer de novo outros temas relacionados aí para a gente estar colocando de uma forma de até de educação mesmo para os pais, sabe? De educar nessa questão sexual, para saber com os pais, como os pais conversar, né? Podem conversar com seus filhos, pode explicar de forma natural para que a criança, né, entenda, né? Eu acho que é muito importante isso. É a questão mesmo da educação. Então, é algo que não tem, na escola não dá esse assunto, na escola não se fala sobre isso, né? Exatamente, Rafa. E assim, só para resumir um pouco, para compreender a sexualidade, tem três aspectos. Tem o aspecto biológico, né? O psico, que é o psicológico, e tem um aspecto que é o social. Então, eles formam, né, um círculo e então tudo associado a isso. Então, assim, o bio trabalha o quê? Macho e fêmea, que é o órgão genital em si. O psíquico é a identidade e a orientação sexual, né? São os desejos, as emoções, está tudo relacionado à parte psíquica. E o social, né? O social é essa questão, essa interação com o meio social, que a gente, principalmente os brasileiros, né? A gente a gente tem uma história, né, da sexualidade que, como os europeus vieram colonizar a gente, não levou da maneira pior para lá para fora, né? Porque quando chegou aqui encontrou os índios Sim, na nudez
E aí criou-se muito tabus e mitos, né, naquela época, porque vieram também a questão dos padres, né? E quando levou para lá, e até na carta de Pero Vaz e Caminha falava que aqui as pessoas andavam, eram nuas, nudez, mas assim, ali era inocência, sabe? É como que as pessoas viviam naquela época. Então, e aí começa aquela questão também um pouco a masculinidade associada ao machismo, porque masculinidade é uma coisa, machismo é outra. Então, assim, quando a gente quando estuda a sexualidade, a gente estuda até a história, como foi que, né, que quando é que chegou aqui no Brasil, como é que foi tratada. Então, assim, a gente tem que entender nesses três, compreender nesses três aspectos a sexualidade, né? Então, assim, quando a gente vê, que a gente compreende nesses três aspectos, então ele envolve, né, o nosso eu, a nossa personalidade, né? Por isso que é interessante a gente ter esse entendimento, para que a gente lá na frente tenha uma vida saudável, né, uma vida sexual saudável, e uma vida, quando a gente fala vida sexual, remetida à sexualidade, igual à sexualidade. Genital, aí sim está relacionada ao sexo, né? Então a gente tem que ter esse entendimento para que a gente. Ou desculpa, é que a luz apagou aqui. A gente tem que ter esse entendimento para que a gente possa trabalhar isso e que a gente possa até, com nossos filhos, passar a questão da sexualidade de uma forma tranquila, né? Sem tabus. Porque quando a gente fala sexualidade, o povo já está associada ao sexo, Exatamente. entendeu? Então aí tem sempre, até a gente, até eu mesmo antigamente, né? Pois é, a gente ficava assim, ou a sexualidade e sexo. E não é É, bem assim, sabe? A gente tem que entender que sexualidade é o nosso eu, né? Então, assim, a gente é a relação, é o nosso comportamento, né, com o todo, entendeu? do autoconhecimento, né? Deixa eu só pedir aqui. Gente, boa noite, boa noite. Está chegando mais gente aí no Sintonize. Eu vou pedir um favor. Quando vocês forem colocar alguma pergunta, mandem para mim aqui nessa interrogaçãozinha para facilitar, porque aí fixa para a gente aqui na hora da gente ler, tá? É mais legal aí vocês participando. Algumas pessoas falaram aqui, Tati, da questão religiosa, né? Que a gente sabe, né? Essa questão do cinto de castidade, né? Que tinha antigamente, né? Aquela coisa toda. E algumas pessoas falaram aqui, ó, culturalmente, né? A questão de religião vinculada a isso, que criou muito tabu, né? Essa questão da virgindade. E de que eu acho que isso também você cria também bloqueios para se tratar do assunto. Porque, como você falou, as pessoas associam a sexualidade ao sexo. E que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Sexualidade é uma coisa, sexo é outra. Mas junta tudo, as pessoas misturam tudo e não tocam no assunto, não falam a respeito. E, gente, a gente está aqui justamente, Tati está trazendo justamente esse conceito, explicando, né, o que é sexualidade, que faz parte desse autoconhecimento, da mulher se conhecer como mulher, do homem se conhecer como homem, e por aí vai, né? E aqui, algumas pessoas colocaram, né, não seria uma questão cultural, né, Virinha colocou até aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler algumas perguntas aqui para trás. Carol colocou, faz todo sentido essa questão da colonização. Eita, que tá a galera chegando aqui, participando, tá todo mundo, viu? Todo mundo querendo Ô, saber gente, mais. e quem Carol, puder também, no aviãozinho, vai chamando outras pessoas que a gente tinha anunciado outro perfil. E aí, para avisar o pessoal. teve mais alguma pergunta aqui? Carol, precisamos quebrar tabus com a sexualidade. Falar de sexualidade é falar de si, autoconhecimento. Exatamente, autoconfiança. É o que a gente está aqui falando, Carol. Valeu a participação. Gente, continuem participando aí. Vai colocando para mim. Se tiver alguma pergunta para Tati, nessa interrogaçãozinha aqui, para eu não me perder, tá? Eu agradeço. E é isso, Tati. E aí, me fala aí, essa questão, você lançou essa pergunta aí no início, e Não, sexualidade para quê? E aí eu te pergunto, para que sexualidade?
sabe? Sexualidade para quê? Sim. Você estava aí Sexualidade. falando, e aí você quer ir já estudando sobre isso? Algumas pessoas estão falando aqui, né? Seria uma questão cultural? Isso seria uma questão Sim, cultural? Isso. Desculpa eu te acho que interromper. deve ter alguma outra pergunta aí de Virinha, ou algum outro comentário dela que a gente pode ter perdido e ela está associando a algum assunto que a gente falou. Sim, sexualidade para quê? É o que eu falo, sexualidade para nossa vida, né? Para o nossa vida saudável, né? Bem, sexualidade para a gente poder explorar e entender o nosso eu sem neuras, né? Sem tabus, sem preconceitos, né? E tendo o entendimento que cada um tem uma sexualidade diferente. E para a gente poder se relacionar com as pessoas, né? Sem cobranças, com respeito, né? Tendo o diálogo, né? Sabendo dialogar, né? Sabendo nos colocar em posição de mulher, né? Que precisa também ter, estou falando em relação à mulher, mas o homem também sim, saber se colocar no lugar, né? De como mulher, mas sabendo que você tem seus desejos e tem suas vontades, né? E que você seu corpo. Então, é conhecer seu corpo, tanto internamente como externamente, né? Então, e assim, está relacionada à mente, né? O emocional, o físico, né? E o biológico. Então, assim, como eu falei, a sexualidade é para compreender o todo. Então, é a compreensão do eu mesmo, né? Do ser humano. Então, e você tem um olhar, quando você entende como se comportar, ter sua sexualidade, você vai olhar para uma outra pessoa, né, sem julgamentos. Então, isso que para mim, que é importante a sexualidade. Então, assim, Rafa, aí eu pergunto, por exemplo, o prazer, a gente, em todo momento a gente, né, na vida da gente, a gente gosta de ter prazer, independente do prazer sexual, o prazer, né, de ser mãe, o prazer de se relacionar. Então, assim, o prazer, ela está associada com a sexualidade em contato com sua zona erógena, né? E como eu falei, a zona erógena é a origem do amor, não está relacionada só com a sexualidade ou com o ato sexual, né? Então, assim, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a olhar as coisas, observar as coisas e sentir as coisas, né? De uma maneira diferente, né? Então, assim, por isso que é importante a sexualidade. E, fora isso, tem as questões em relação ao sexo que são legais, mas a gente tem que unir a sexualidade com o ato sexual, fica muito mais saudável, porque você não vai se permitir várias coisas. Você se conhecendo, sabe, você vai passar a que as pessoas te respeitem como você é e vai passar confiança e entendimento do que você gosta. Você não vai, né, ter uma relação abusiva, né, se você tiver essa compreensão. Mas não é fácil, assim, eu não estou falando todo mundo tem uma sexualidade, cada pessoa, cada ser humano desenvolve sua sexualidade de forma diferente. E é o que eu falei, a gente traz muita coisa na nossa infância. Então, por isso que eu falo que a fase do desenvolvimento humano,
em que relaciona muito com a sexualidade, a infância, a gente tem que ter bastante atenção, porque muita coisa que a gente hoje não se permite, ou tem muitas crenças, muitas neuras, é porque a forma como a gente, né, como a gente foi, né, eu não falo criado, a gente não tem que, como eu falo, a gente não tem que julgar pai e mãe, não. Mas, assim, eles não tinham esse entendimento. Então, a gente está tendo a oportunidade. Assim, hoje a gente consegue falar mais de sexualidade do que antigamente. Né? Por isso que eu estou falando, e a gente que estuda, a gente tem que levar esse conhecimento, porque tem muita gente aí fora, Rafa, que fala o que quer, sem ter entendimento, né? E vai trazendo as coisas muito associado ao ato sexual, né? Isso. E a gente tem que ter cuidado com Você isso. Né? É lindo, você dá risada, sabe? Mas você tem bastante cuidado. Pode falar. eu me lembrei, eu estava Eu não assistindo. estou te escutando. Tá me ouvindo? Seu áudio Tá me ouvindo? Tá sem áudio? está sem áudio. Eu tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Eu não te escuto, Rafa. Peraí. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo aqui. Eu só tô ouvindo. Tá ouvindo as duas. Deve ter sido alguma coisa no seu aí, não? Você tá ouvindo agora? Você tá sem áudio, né? Tati? Tati, você tá me ouvindo? Tati vai sair e vai voltar, gente. Ela não tá escutando. Ela tá sem áudio. Não tá escutando. Você me escuta, Rafa? Sim. Eu não te escuto. Você quer voltar? Que eu saia? Você sai para não cair a live. Você sai e entra na mesma hora. Sai e volte aí. Vou sair, então. Tá. Então, galera, a Tati vai sair, vai voltar de novo, rapidinho aí. Segurem aí, por favor. Ela já volta. E quero aproveitar aí e agradecer, galera que está chegando, dar boa noite, tá? Já vi aqui mamães baianas, logo mais. Eu tô colada aí na live, viu? 8h30 com o pediatra de imunológico, né? Que ele vai estar fazendo uma live aí com o Michele. E tô colada aí com você, viu? E tem também minhas amigas aqui do Sintonize Mãe, sejam bem-vindos, a galera aqui. Maternidade.36, seja bem-vindo. A galera aí que eu acompanho, estou sempre postando e repostando aqui as publicações. E deixa eu ver aqui quem mais. Escritora Tavita, também tem live hoje. Estou acompanhando aí, estou colada também, 8 horas. Vou um pouquinho em uma live, depois vou um pouquinho em outra. Deixa eu ver se Tati conseguiu voltar. E a escritora Tavita também está em live hoje, 8 horas, gente. Vai estar falando sobre a utilização de óleos essenciais. Eu vou Só pegar que o mantém. fone. Conseguiu ouvir agora? Não te escuto. Eu não te Não ouve? escuto. Vou pegar o fone, pera ainda, para ver se eu escuto. Pronto, pega o fone. Ao vivo é assim mesmo. Acontece com os melhores conteúdos.
amiga. Veja aí a... Consegue? Conseguiu? Tá meio travando, mas eu consigo. Vamos lá. Pronto. Desculpa aí, Pronto. Antes pessoal. de sair dali, eu estava dando uns recadinhos aqui das lives de hoje. Mamães Hum. Baianas está com live 8h30, a escritora Tavita está com live 8 horas. E aí estou fazendo a divulgação aqui para o pessoal. Virinha colocou, a sociedade antigamente sempre rotulava que o homem perderia, né? Deixa eu ver. Poderia ter relações sexuais antes do casamento, mas as mulheres não podiam. Isso aqui que ela está falando já foi voltado aí a questão também muito questão religiosa, né? Esse exemplo que ela deu aí, né? Tati, você está me ouvindo? Exatamente. Tô, sim. Agora sim. Exatamente, né? Isso está muito atrelado também essa questão da como foi trazida a sexualidade, como foi feita a colonização aqui, né? Então, essa questão do machismo, né? E da questão de você ser colonizado, e aí teve a questão religiosa, a igreja, né? A igreja católica na época trazendo algo como um pecado, né? E, e, e colocando a mulher, né? Antigamente a gente tinha aquela questão da submissão, né? A mulher em casa tinha que esperar o homem fazer as coisas, né? E aí hoje eu até recebi essa semana no grupo de estudos um guia prático das mulheres, de como as mulheres se comportar depois do casamento dentro de casa. E a gente, né, depois eu posso até mandar, e tem um guia também atual, feita por mulheres agora, né, que associando como era antigamente e hoje, né? E aí, então, essa questão realmente que Virinha tocou, fora essa, tem vários outros mitos que a gente estuda, e um que eu vou lançar pergunta para o pessoal sortear o kit. E aí, Ah, quem participar do... responder isso, participar do sorteio, o kit sensual, né? Agora para o Dia dos Namorados, aproveitando que sexta-feira é Dia dos Namorados, independente de pandemia, várias pessoas, né, têm sua relação estável em casa. E quem não tem também pode se beneficiar sozinho, né? Sozinha ou sozinho, né? Que isso também faz parte da sexualidade. E a Os nam... pergunta é o seguinte. Rapidinho, antes de você dar a pergunta aí, os namorados não aguentam nem ficar longe, que até aumentou a porcentagem de pessoas que se casaram, né? Você acompanhou? Até drive-thru de cartório tá tendo, o pessoal tá casando no carro, tá uma maravilha, porque as pessoas não estão aguentando ficar longe, né? E aí, então, então até do carro tá casando. Antes de você mandar a pergunta, você ainda vai, queria falar, sabe o quê? Naquela hora que cortou, eu ia te falar o seguinte. Você estava falando aí dessa questão do que a gente responde, né, para as crianças, né? No início da live a gente estava falando sobre isso. Eu tinha assistido uma live recentemente que estava falando sobre essa questão de como a gente falar com os nossos filhos, porque tudo a gente leva, como você mesmo disse, para o lado sexual e a gente tem que buscar de forma natural explicar, né, tudo para a criança. Entende? Aí teve uma pergunta que uma mãe fez, né? Dizendo que o filho tinha perguntado para ela por que, que o pintinho dele ficava duro. E aí a mãe disse que não respondeu a pergunta dele, né? E aí ela não respondeu porque ela associou já a questão já do lado do sexo, né, em si. E ela ficou sem saber como responder, que é o que eu estava te falando, a necessidade hoje de ter assuntos falando, né, aos pais sobre educação sexual. E simplesmente a orientação que foi dada pela psicóloga, né, pela orientadora sexual foi que era para ela explicar de forma natural que isso acontece de forma natural, que vai continuar acontecendo, né? Que é a circulação do sangue. Ela começou ali a explicar à mãe como a mãe explicaria para o filho, para que não criasse já um bloqueio.
Imagine, amiga. Então, assim, é exatamente isso que você estava falando aí. Porque muitas vezes, pequenas respostas que a gente dá aos filhos ou deixa de dar, isso pode criar bloqueios, né? Bastante graves até, né? Porque imagine, o filho faz uma pergunta e você simplesmente ignora, né? Então é realmente assim complicado isso. Como eu estava te falando, a necessidade da gente falar mais a respeito, orientar os pais, como lidar com essas situações, orientar os pais de forma natural, que ele vai explicar, né? A criança, né, que são situações que acontecem, mudanças no corpo, né, que acontece e de forma bem natural possível, né? Então, antes só dessa pergunta, eu queria só abordar isso aí para ver o que é que você poderia também Exa- ajudar na orientação. Exatamente. Então, assim, mas aí eu te pergunto, essa mãe teve alguma educação sexual? Com certeza não. Então, por isso que a gente tem que ter, né, cada dia mais a gente tem que ter o entendimento que a gente pai, a gente adulto, né, precisa conhecer essa parte da sexualidade, né, para que a gente não crie esses, não venha trazendo as coisas que a gente foi, como foi criada no passado, né? E para a gente levar de uma forma natural para as crianças, né? Essa questão da ereção, isso está dentro da fase onde Freud estudou, né? Que é a fase fálica, que é quando realmente a criança começa a entender que ela tem um órgão genital, né? Então, essa questão do toque, do contato, e você explicar de uma forma natural, ela vai passar por essa fase sem complicações, para que no futuro ela não tenha problema, né? Que ela não traga algum trauma, alguma coisa que ficou sem responder ou que respondido de uma forma errada. E assim, não vou, porque esse tema, Rafa, é um tema que a gente pode trazer depois, porque é um tema gigante, é um tema De importantíssimo, é um tema que eu gosto muito porque eu acho que a sexualidade, de fato, inicia na infância e a gente tem que trabalhar na infância para que a gente, na idade adulta, a gente tenha uma vida sexual saudável, né? A vida sexual, sexualidade, não a questão só do ato sexual, que hoje que é realmente o que as pessoas, né, dizem que sabem, né, que são experts. Então, assim, a pergunta tem mais ou menos, é referente a um mito, né? E eu quero saber do pessoal se o Eu posso desejo sexual. Pode. Se o desejo sexual, né? O prazer sexual é igual para homem e para mulher. Olha aí, gente, valendo o quê? A resposta vale. Vale um E kit aí, sensual. um kit sensual aí para os dias dos namorados, hein? Exatamente. Aproveite. Aí, repete a pergunta aí para o pessoal responder. E sim, como é que vai ser? A primeira pessoa que responder Que ganha? responder vai ganhar. Eu estou aqui de Vai, olho nos comentários. O prazer sexual, né, é igual para o homem e para a mulher. eu tenho uma opinião, mas vou esperar o pessoal responder aí para eu colocar minha opinião. Ó, já teve uma que colocou ali, depende. E aí, é a resposta ou tem que Não. explicar? Não precisa explicar, não, mas não é a resposta, não. E a primeira que acertar a resposta ganha, né? Exatamente. Eita, vamos lá, gente. É Ó, um mito, é um mito bem frequente, né, hoje em dia. enquanto o pessoal está respondendo aí, vamos esperar Chama-se o o pessoal. mito da diferença do prazer entre homens e mulheres. Hum. E aí você perguntou quem tem mais, não é isso? Espera ainda que acho que teve uma que respondeu aí.
Respondeu? Tô E correndo a atrás pergunta aqui. foi se homens e mulheres têm o mesmo prazer. Natália, minha cunhada, respondeu Nata. sim. E Ela teve um respondeu. em Teve cima alguém ali o quê? antes? Leva mais tempo. Em cima colocou não. E Nath colocou sim. Natália ganhou. E Jujubinha colocou na hora do ato sim. Aí, Natália ganhou, sim. Agora você vai explicar Vou por que que explicar. é sim, né? Exatamente. Seguinte, a gente tem a sociedade diz que o homem ele sempre pensa mais em sexo, né? Ele sempre tem mais desejo sexual do que a mulher e que o homem só da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir, ele só pensa em sexo. Ele, na verdade, acontece isso porque o homem, né, a questão, o órgão genital dele já dá todo, já traz, né, de uma forma, todo o requisito para isso. Só que o desejo sexual, o prazer, é igual tanto para a mulher como para o homem, né? O que acontece hoje em dia em relação à mulher, né, a questão fisiológica o que Birinha colocou é igual. O grande problema hoje é que nós, mulheres, não somos alimentadas, né, a pensar em sexo. Agora estou falando em sexo mesmo, né? Porque a gente acorda, a gente não é alimentada a sexualidade desde o início, quando a gente, né, acorda no dia a dia, no dia, né? A gente Sim, acorda, vai ter os afazeres, várias outras coisas que hoje a mulher é uma multitarefa, né? Multiatividade. E quando chega trabalhando. no final do dia, aí vem a questão da libido, que é a energia. A energia da mulher não é mais a mesma, né? A mulher, se ela vai dormir com alguma coisa que ficou sem resolver do dia, ou que tem para resolver amanhã, ela está com isso na cabeça. E aí chega o momento de ter uma relação, ela não tá ali, né? Tranquila, não está ali né, disponível, né, para aquele Sim, momento. E ali, naquele momento, vai se perdendo, fora outras questões, né, da parte psicológica, da sociedade, do dia a dia, e essa questão do você não se conhecer, né, não se tocar, né? Por isso que é importante o ato da masturbação, né? Do conhecimento, de você saber da questão de você gosta de ser tocada, qual a zona erógena do seu corpo que você sente mais, né, prazer. Então, essas questões é que leva esse mito se concretizar na sociedade, né? Que o homem só, por exemplo, os homens, se você for ver, tantos casados, todos, eles são alimentados o dia todo com pornografias, né? As mulheres, assim, a gente, no ambiente nosso só de mulher, é muito raro a gente ficar falando, né, sobre isso. São poucas mulheres que conversam, né? Não só sobre a sexualidade, mas a questão mesmo, você conversa sobre os seus problemas do dia a dia, suas coisas com seu filho, viu? com isso. Vai continuando, rapidinho. Vai continuando, pode continuar. E então, tem toda essa questão, né, da questão emocional que você traz. Por isso que a gente acha que é diferente, e não é, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que desconstruir esses mitos que são colocados pela sociedade, né? Tem vários outros mitos, o mito do corpo perfeito, né? Tem vários outros mitos que a gente precisa desconstruir. Por isso que é interessante a gente entender realmente, compreender o que é a sexualidade, para a gente e qual o papel da sexualidade hoje em dia, né, na nossa vida. Então, eu acho que a gente
tem um grande, na verdade, a gente que hoje está trabalhando muito com a área da sexualidade, a gente tem um papel fundamental, né, da gente levar o conhecimento, né, o eficaz, eficiente, para que as pessoas possam quebrar essas neuras que existem. Rafa, a gente É, tem quanto tempo ainda? Só para mim. infelizmente, 10 minutos só. Deixa eu ver, Certo, a gente entrou 5, não, a gente entrou 6 em ponto, então 10 minutos. tá. 10 minutos. Teve algumas pessoas que colocaram alguns comentários aqui, ó. Culturalmente, para o homem, é algo natural a masturbação. Sim. Sim, Agora, é aquela questão, hoje acaba sendo natural para ambos, né? Porém, devido a essas questões dos tabus, devido a essa questão, né, das crenças, ela até colocou aqui, dos tabus, né, com relação à masturbação, realmente é algo que a gente vê mais comum, né? Em virtude dessa falta, desse autoconhecimento mesmo, desse conhecimento sobre sexualidade, de falar, essa falta de falar, de esclarecer, né, sobre essas questões, né? Isso acaba refletindo isso, né, Tati? Carla colocou exato. aqui, a mulher foi mais reprimida também, ela colocou aqui. Você quer falar sobre essa questão aí da masturbação que foi colocada, que é Vou falar um culturalmente mais. pouquinho, porque eu quero até falar que as meninas estão aí, a Cláudia e a Carol, né? Rapidinho, Rafa, de um projeto que elas têm lá em Barra de Pojuca, aqui no litoral norte, que é a Freedman, que elas criaram para ter uma rede de mulheres, né, que empodera, que inspira e que une essas mulheres, né, empreendedoras para trabalhar, né, alguns conceitos de autoconhecimento, né, e elas trabalham com venda de camisa, que é essa camisa até que eu estou usando aqui, seja o amor Linda, da sua vida, toda linda, 100% algodão, né, e E elas trabalham com frases que nas camisas que inspiram mulheres, né? Então, elas me deram essa camisa, eu acho linda. E neste momento de pandemia e de perto dos Dias dos Namorados, fica aí a dica de presente e realmente seja você o amor da sua vida, né? com Então, certeza. é bem importante isso. Tem um livro que foi um dos primeiros livros, assim, tipo um e-book que eu comecei a ler, que eu acho interessante também. Quando ele é bem legal, ele é rápido, quando eu aprendi a me amar, né? É um Aprendi livro A Me quando Amar, aprendi. A Me Amar. Linda. Ele é rápido, né? Tem acho que uns 10 páginas, mas é um livro bem enriquecedor, assim. É tipo um e-book, né? Então é isso aí. Eu acho que agora siga o Instagram delas. Eu acho que é ponto freedom. Ela mandou aí agora. The É, Churches. exatamente. Eu vou marcar lá no Sintonize também, viu, Carol, para divulgar vocês. Um Sintonize Mãe, Carol, eu trago sempre, assim, eu procuro justamente pra ajudar, né? A gente, na verdade, forma uma rede, né? Porque a Exato. gente ajudando o outro, a gente vai fazendo uma troca, a gente vai compartilhando conhecimento, a gente vai trazendo, né, e multiplicando. Eu acho que esse é o propósito da gente estar aqui. A gente tem que estar justamente um ajudando o outro. Em tudo que eu faço, eu sempre busco trazer esse propósito para a minha vida. E graças a Deus, eu tenho achado amigos como Tati, que está aqui com a gente hoje, e ter esse pensamento também, né? E é isso. Quero agradecer, Tati, mais uma vez por você ter ficado aqui conosco. Vininha colocou aí parabéns, juntas somos mais fortes, foi que ela colocou, foi Foi. Carol também colocou juntos somos mais fortes, com certeza.
E é isso, né? A gente está aqui para a gente poder compartilhar as nossas experiências, para a gente poder esclarecer mais, né? Cada vez mais. E eu espero, Tati, que a gente possa aí muitas vezes estar trazendo conteúdo de orientação sobre sexualidade, sobre sexualidade infantil para as crianças também, que é muito importante para os pais, né? Terem essa orientação. E falar também, você vê aí, ó, a gente começou a esquentar, foi falando Masturbação. sobre masturbação, sobre outros assuntos. O pessoal já estava aí, já acabou. Infelizmente, gente, já está acabando a nossa live, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aí com a gente até agora. E dizer aí para quem, né, o final de semana está chegando, o Dia dos Namorados. Você vai dar sua mensagem aí também, Tati? E eu quero dizer a todos aí, muito amor no coração de todo mundo, muita paciência, que tudo isso vai passar, né? E a gente está aqui junto para poder tornar isso o mais leve possível, né, amiga? Exatamente. Eu só quero deixar rapidamente, né, que eu acho que tratar de sexualidade é por isso que a gente, cada dia mais, eu falo desse assunto de uma forma muito espontânea, né? Sem preconceito, que a satisfação da sexualidade está em nós. Então, precisamos trabalhar nosso eu, né? Não tem relacionamento que que o problema só está no outro, está em nós. Então, a gente precisa nos entender, nos amar, nos respeitar, né? E eu acho que esse tema, Rafa, tem vários outros, tem masturbação, tem questão de sexualidade feminina, né? Então, assim, tem vários outros Fazer depois assuntos uma que a enquete. gente. A gente pode fazer uma enquete, você me fala assim alguns temas, a gente coloca a enquete aí para a galera, e aí a gente vê qual o próximo tema aí que a gente pode estar abordando, viu? Você Gratidão a todos aí, viu, meninas e meninos? Boa noite, obrigada. Mais a uma gente vez, Rafa. mais e a gente está no final, gente. Quero agradecer. Parabéns, parabéns. Todo mundo agradecendo, Tati elogiando aí. Tati é uma caixinha de surpresa, cheia de novidade. Quando eu sempre converso com ela, é uma coisa nova que eu aprendo. E quero agradecer, gente, mais uma vez, todos vocês, agradecer a Tati, tá? Fiquem com Deus, todos vocês. Muita saúde para todos. Fiquem bem em suas casas. Quem puder ficar em casa, se não puder ficar em casa, cuidados, protejam, viu? Que logo tudo isso vai passar, né? Vou estar, só mais um recadinho, vou estar agora 20 horas na escritora Tavita, que ela vai estar falando sobre óleos essenciais, e muito bom tema aí para quem Legal. quer saber algumas novidades aí para o Dia dos Namorados, viu? E Pode escritora usar. Tavita, 20 horas, tá? E vou estar daqui a pouquinho lá no Mamães Baianas sobre Covid, pediatria, tá? Tema para as crianças, falar sobre imunidade. Então, beijo no coração. Tati, brigadão. Beijo. É só Obrigada, agradecer. Rafa. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tá, tchau. Tchau. Deixa eu ver.